Olá pessoal, hoje eu vou começar um assunto um pouco diferente sobre o que eu tenho estudado tanto para falar sobre vinho. Vocês acham que existe uma definição? Vou começar com uma pergunta. Existe uma definição do que é um vinho bom? E essa pergunta ela vai ao encontro com se perguntem sobre isso, né? Qual que é a definição de um vinho bom? Por quê? Existem muitos mitos no mundo do vinho e muitas coisas que eu julgo erradas, além de ser mito, né? O mito do fundo da garrafa, o mito do vinho quanto mais velho melhor, né? Mas uma coisa que me incomoda já tem um tempo é das pessoas falarem vinho bom é o que você gosta. Então, você falar que vinho bom é o que você gosta, você não está ajudando as pessoas, tá? A gente tem que ver o seguinte, existe uma questão de gosto, eu gosto mais deste vinho do que daquele, eu achei esse vinho ruim, não é do meu paladar, mas o fato de você ter gostado não quer dizer uma qualidade, isso não é um atestado de qualidade. E o fato de você não gostar também. É óbvio que eu estou falando aqui de vinhos finos, né? Vinhos que seguem aí vinhos que seguem aí um processo de produção, uma vinicultura, né? Mas a gente tem que entender que existem coisas objetivas no mundo dos vinhos e é isso que eu quero abordar aqui hoje. O que é objetivo? A gente tem que pensar no fundamento filosófico que tem por trás. Porque se você se apegar ao relativismo do vinho bom é o que você gosta, você tira a sua necessidade de você evoluir o seu paladar, de você entender o que está por trás de um vinho, e você vê que existe uma hierarquia em vinhos, em qualidade de vinhos, em processos de vinhos, hierarquia esta que vai mostrar que existe uma qualidade inferior e qualidade superior. Se você vai num restaurante e você percebe uma comida muito boa, e você vai num restaurante e você percebe uma comida muito ruim, você facilmente coloca uma hierarquia entre os dois lugares ou os dois pratos. O vinho é a mesma coisa, você coloca, mas você falar que você gosta é o suficiente para você está deixando de querer entender a beleza, querer entender o que tem por trás de um vinho e faz com que existam critérios que te elevam, critérios que elevam o seu entendimento, o seu conhecimento sobre vinho. O que a gente tem de objetivo no mundo do vinho, numa estrutura de um vinho? Eu sempre falo que existem estilos. Vamos começar falando sobre os estilos. Por que eu defendo tanto os estilos no mundo do vinho? Porque você pode gostar de um estilo, mais de um estilo do que outro. Isto não coloca um estilo em níveis superiores a outros níveis. Isso é uma questão de gosto. Mas o estilo de cada vinho vai determinar a melhor indicação para harmonização, para momento, para presentes, para regiões que você vai consumir. Por exemplo, eu estou num lugar muitíssimo quente, na beira da praia, eu vou abrir um vinho de um estilo mais alcoólico, mais encorpado. Não é adequado. Ah, mas eu gosto. Isso não vai mudar a relação entre você harmonizar um vinho com um momento, com um ambiente. Então, os estilos de vinho, cada região, produtores vão criar estilos próprios. Isso está na beleza de um conceito chamado terroir. Terroir é clima, terreno, clima, solo, terreno, tipo de terreno que é aclive, declive, né? O clima, e o quarto ponto é o terroir. O terroir quer dizer tradição. É como que aquela região costuma fazer um vinho, né? E
essa tradição, você não pode jogar fora a tradição de um povo por causa que o estilo aquele estilo não te agrada, ou agrada menos do que outro. Mas qual que é o critério objetivo no mundo do vinho? A estrutura dele. A estrutura, eu sempre falo que tem 5 pontos de uma estrutura de vinho. No caso do vinho tinto tem tanino, vinho branco não, mas tem o tanino, que vem da casca e semente da uva, o contato do líquido com a casca e a semente. O tanino tem o álcool, que vem da fermentação da frutose, a acidez que é natural da uva, o corpo e o aroma. Então, esses 5 pontos compõem a estrutura de um vinho. Esses 5 pontos têm que estar em harmonia. Esses 5 pontos têm que estar em equilíbrio. Se você tem um ponto desordenado, se você tem um ponto desarmônico, você está fora da ordem. Isso é perceptível. O vinho perde a beleza e o encanto dele, o vinho perde e ele fica estranho no paladar. Então, se você percebe nesses 5 pontos uma diferença, a gente pode incluir aqui na percepção do paladar. Você vai perceber amargor, que pode estar no tanino, ou no estágio em barrica. Você vai perceber no paladar ainda a frutose, se ele está com muito açúcar. Mas se você olhar esses 5 pontos que compõem a estrutura do vinho, a frutose, o álcool pode estar associado também ao álcool, se o vinho não foi fermentado. Então, por isso que eu classifico como 5. Então, a frutose, se você não fermentou toda a frutose, vai sobrar açúcar. Então, se isso contribui para a harmonia do vinho e o estilo do vinho, você consegue definir que ele é um vinho bom. Se algum desses tópicos, aquele vinho é muito ácido, tá, mas a acidez dele está em desarmonia com o resto, não, então tá tudo bem, então é o estilo do vinho. Mas se você percebe alguma coisa que está desarmônica, está em desordem, a gente qualifica que o vinho não é bom. E eu já vi casos, uma vez isso aí entra, inclusive, por exemplo, um caso, eu fui fazer a prova de um vinho para entrar no clube de vinhos uma vez e eu vi, esse vinho não é bom. Daí, mas eu gostei. Assim, tá bom, o fato de você não ter gostado não indica que o vinho ele é bom e que ele está em harmonia com o custo-benefício dele. Porque o vinho ele tinha um defeito que num vinho mais barato poderia passar, mas na faixa de preço que ele estava sendo comercializado, aquele vinho já não valia mais o preço, não valia mais a pena. Então essa desarmonia fez eu recusar o vinho para entrar no clube. Então eu estava procurando, ele não tinha, o corpo dele estava em desarmonia com a acidez, com os aromas, e isso fez o vinho perder a essência dele ali, perder a beleza dele, tá? Então existe critério objetivo, que é você fazer uma análise e perceber isso. Mas como é que eu faço essa análise? Como é que eu evoluo? Bom, eu falo que você precisa sempre de litragem no mundo do vinho. Você ir percebendo isso, existe uma evolução do seu paladar, existe uma evolução da sua percepção de sabor, sua percepção do seu paladar, como você percebe esses itens no aroma no nariz, o amargor, doçura, acidez na boca, o tanino também, que você vai ver na parte da frente da boca. Aqui você percebe o tanino, se ele agride muito, ele agride pouco. Então, tudo isso faz parte de uma evolução do seu entendimento sobre o que é vinho, tá bom? Então, falando aqui de harmonia, isso remete o quê? Remete a gente entender a beleza que está por trás, a beleza objetiva, a beleza que está por trás do vinho. Não só a beleza, mas como a matemática, que ela traz uma precisão. Pensa num vinho como componentes químicos se juntando para montar um vinho. Tem uma matemática toda por trás desse vinho que vai trazer essa harmonia ou desarmonia. Então a matemática comprova essa objetividade que nos chega à beleza, tá?
Então tudo isso que está por trás de uma garrafa no vinho tem a cor. Se você olhar, tem a cor ainda, a cor, tem a questão do que eu falei da doçura e amargor, todo esse equilíbrio que está por trás da estrutura, né? Se você olhar, a cor do vinho vai estar associada à estrutura dele do tanino, porque a cor da casca, quanto mais tempo o líquido ficar em contato com a casca, vai passar a cor para o vinho, que vai passar também mais tanino, certo? Então, tanino, acidez, álcool, corpo e aromas, esse equilíbrio das estruturas vai fazer uma harmonia, e a harmonia faz um vinho ser bom, tá? Então, mas eu não sei, tá bom, vamos estudar. Tudo a gente precisa estudar para encontrar o bem, para encontrar a verdade sobre tudo isso, tá bom? Então esse é um primeiro vídeo que eu queria tratar desse assunto, e eu vou aprofundar muito mais ainda conforme eu também vou evoluindo meu entendimento sobre a questão objetiva de um vinho bom ou não, tá bom? Grande abraço, se inscreva no canal, quem quiser aprender, deixar comentários, sejam muito bem-vindos.